A vida espiritual, no começo, é alicerçada, sobretudo, num grande esforço da vontade. Depois nós podemos alcançar graça. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na meditação da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos juntos aí percorrendo esse itinerário com a Palavra de Deus, sempre lembrando a vocês que podem compartilhar através do WhatsApp. Então tá aí na descrição do vídeo justamente como você acessar os nossos grupos e poder fazer justamente essa evangelização. Vou pegar com vocês a palavra que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 13. Diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E terás gravado em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos seus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como um sinal em tua mão, e a colocarás como um sinal entre os teus olhos. Tu as escreverás na entrada da tua casa e na porta da tua cidade. Ou seja, vai colocando, vai espalhando a palavra de Deus. E nós na comunidade temos muitas vezes um caminho de poder escrever numa pulseira, colocar de uma tal forma a palavra que possamos constantemente olhar, né? E assim perceber. Os judeus usavam justamente essas pequenas faixinhas, né? Da palavra, ali estava escrito como uma lembrança, né? Coloca-se na porta da casa. Quantas casas nossas tem justamente na porta ali uma palavra de Deus? Sempre que nós pudermos, colocamos a palavra de Deus para lembrar desta palavra, para se voltar para ela. É muito interessante, um caminho que é um caminho bíblico, né? Bom, e aí continua: quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com cidades grandes e belas que não edificastes, casas cheias de toda espécie de bens que não acumulastes, cisternas já escavadas que não cavastes, vinhas e oliveiras que não plantastes. E quando comeres e te fartares, então cuide bem de não esqueceres o Senhor que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, e a ele servirá, e só pelo seu nome jurarás. Interessante isso daqui, né? O que o Senhor está dizendo? Olha, vocês vão tomar posse de uma terra com coisas que vocês não fizeram lá, ou seja, as casas que estão lá, as plantações, tudo que está ali, agora vai ser posse de vocês, mas vocês justamente não construíram aqui. E aí podemos voltar, né, na história e perceber quando fizeram a primeira incursão lá, justamente no terreno, para perceber como era o terreno. Viram coisas maravilhosas, mas muitos deles o quê? Colocaram o pé para trás e disseram: olha, não dá, vou dar esse passo para trás, porque, enfim, lá tem pessoas, tem um povo que tem gigantes, então nós não podemos enfrentar este povo, nós não podemos combater. E depois nós vemos justamente esses grandes homens que vai aparecer aqui, nós também depois vamos ter a figura de Josué, que vão dizer o seguinte: olha, vamos, porque Deus nos deu esta terra como herança. Ou seja, antes de entrarem nesta casa que eles não construíram, de fazer uso dessa cisterna que eles não escavaram, eles tiveram que lutar muito e muito. Tiveram que passar grandes apertos e grandes batalhas. Isso é muito interessante na vida espiritual. Quando nós começamos a nossa caminhada, ela primeiro geralmente tem um estouro, vamos dizer assim, um deslumbrar-se. Isso trabalha muito a vontade, então você tem força para fazer muitas coisas, se determina, tem um impulso natural. Depois acontece que esse impulso que nasce da primeira experiência vai se diluindo e você começa a trabalhar no esforço de cada dia para sair do pecado, para vencer
vencer essas batalhas justamente que se enfrentam. E aí precisa de muita determinação, principalmente naquilo que são os pecados que a gente acaba tendo como de estimação. Determinação. Santa Teresa, ela vai bater muito nessa dinâmica de nós nos determinarmos, e o demônio, quando ele vê uma alma determinada, ele justamente move o inferno todinho contra aquela alma, porque ele sabe que uma alma determinada vai alcançar muitos frutos. E por que acontece esse fruto? Porque há um esforço inicial, há uma graça, embora continue valendo que nem tudo é esforço. Ou seja, a gente esforça, mas há uma graça que vai nos acompanhando, um impulso, mas há, de certa forma, nesse início, essa coisa bem definida, aonde nós precisamos fazer um esforço, se determinar, porque é por essa determinação, por esse esforço, que nós, entre aspas, estamos dizendo que aquilo que nós estamos buscando é valioso. Ou seja, muito custa aquilo que muito vale, né? Essa é uma chave de leitura que nós precisamos entender, que está aí na vida dos santos. Percebe, então, a graça que há? Então, hoje nós podemos pensar assim, nossa, padre, faço tanto esforço, tem tantas lutas, sim, mas chegará um momento que a graça descerá como uma chuva, como realmente um acontecimento aonde você não precisa fazer aquele esforço para pegar a água do poço, mas ela vem com abundância. Assim você justamente vive uma dinâmica, mas este período inicial da vida espiritual, ele é muito importante, vai dizendo o quanto você ama, o quanto você quer, o quanto você deseja da presença de Deus e o quanto você está disposto a lutar por este bem. Por isso, foge daquilo que é os pecados mortais, mas começa, sobretudo, também a fugir dos pequenos pecados. Não porque nós vamos nos encontrar no momento em que nós não pecamos, mas você percebe uma dinâmica de cada vez mais aprofundar-se e evitar ferir o coração de Deus. Entra nessa dinâmica e depois começa também numa dinâmica onde há uma preocupação em reparar aquilo que são as ofensas ao coração de Deus. E cada vez mais há um oferecimento, um comprometimento da própria vida nessa entrega. Ou seja, a alma não para. Embora justamente ela não sente um esforço, mas que a graça vem a ela com uma naturalidade, ela não deixa de entregar a sua vida, porque essa determinação, essa intensidade, embora agora envolvida de uma graça abundante, ela continua como que um alicerce, porque a vida espiritual, você vai formando alicerces, e quando esses alicerces justamente são consolidados, a obra cresce como uma graça, como um edifício, se torna uma obra, vamos dizer assim, vistosa, bonita, mas ela está alicerçada em grande trabalho que ninguém vê, que ninguém está observando, que acontece ali no subterrâneo, né? E isso nós precisamos ter muita consciência. Por isso, deixa o meu convite, se determine na vida espiritual e receba cada vez mais uma graça de Deus que vem sempre em nosso auxílio. Deus vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.